em Efésios capítulo 5, versículos de 15 a 21, e será a nossa reflexão nesse culto de oração, onde nós vamos pedir também no final dessa reflexão, um período de oração a cada pessoa que está nos ouvindo nos lares e que possa também interceder em prol dos pedidos que nós faremos hoje à noite. Então, Efésios capítulo 5, versículos de 15 ao 21. Leamos a palavra de Deus, Efésios 5, de 15 a 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações e queremos agora, neste momento, fazer uma oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tudo e naquela certeza que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor é soberano, o Senhor Deus tem a rédea deste mundo nas tuas mãos, da tua igreja, o Senhor controla todas as coisas. Por isso eu quero te pedir, ó Pai, neste momento, para que a tua palavra atinja cada coração que está nos lares nos ouvindo, a cada criança, a cada pessoa, e que também, ó Deus, pessoas que ainda não se renderam a Cristo, que se porventura estiver também assistindo essa mensagem, que estão em suas casas, que possam, ó Deus, ter um encontro com Jesus o mais rápido possível. E assim nós clamamos a tua direção, a tua proteção e a compreensão desse texto para edificação nossa. E também que tu dê sabedoria, ó Deus, a cada um dos seus filhos. E assim, ó Deus, nós possamos sair dessa crise de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente. E assim nós clamamos no nome bendito de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a nossa reflexão de hoje à noite, ela visa justamente conclamar a igreja, não só em buscar sabedoria, mas aproveitar que a sabedoria de Deus está à nossa disposição e vivermos em sabedoria. E o texto aqui, ele é muito claro, quando ele nos ensina que devemos viver em sabedoria, em lugar de quê? Em lugar da insensatez, porque os versos anteriores vão falar de uma insensatez, de um modo de vida que nós vivíamos. Então, queridos, é um momento muito crítico, porém é um momento que Deus está trabalhando na nossa vida. É um momento que Deus está trabalhando muito nesse período de crise. E nós vamos, no decorrer dessa mensagem, estar trazendo algumas informações do que está acontecendo, mostrando como Deus está trabalhando. E aqui nesse texto, amados irmãos, que está nos ouvindo neste momento, o apóstolo, ele vai falar dos pecados da vida pagã e que devem ser abandonados. Então, nós estamos vivendo nesse período crítico, como falamos, porém, Deus está no controle da situação, mas queremos dizer que Deus está no controle e que Deus está trabalhando. Por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina do juízo de Deus no período desses dias maus. O juízo de Deus está tanto sobre o mundo, como também na igreja de Deus, purificando a sua igreja. E eu creio que no final dessa crise, logo, logo ela vai passar, eu creio que nós sairemos dessa crise mais forte. Por isso que um dos desafios da vida cristã é abandonar
os nossos pecados antigos, ou seja, aquele estilo de vida pagã, porque os versos vai dizer isso. Ele vai falar daquela velha vida que nós tínhamos, e ele vai dizer aqui também que nós, no verso de número 8 do capítulo 5, ele vai dizer que outrora ereis trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Então, é um período de reflexão para nós, para que nós faça uma reflexão. Como é que está a nossa vida com Deus? Como é que está o nosso compromisso com Deus? É preciso rever essas questões. Por isso, a luz, ela purifica, não somente dá conhecimento, mas a luz purifica, a luz traz pureza, e o apóstolo Paulo, ele tem certeza que os seus leitores, eles foram iluminados em Cristo. E por isso eles devem viver como? Não como nécios, como pessoas ignorantes, mas sim como sábios. E eu vi o verso 15, ele vai dizer isso. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Por que nós precisamos viver como sábios? Sabe por quê? Quando nós voltamos no capítulo 1 de Efésios, no versículo 8, ele vai dizer que os salvos receberam sabedoria. Versículo 1, capítulo 1, verso 8, ele vai dizer que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Então, percebam, irmãos, vocês que estão nos assistindo neste momento, Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Então, percebam que Deus derramou a sua sabedoria. E por que Deus derramou a sua sabedoria? Lá no capítulo 1 de Efésios, no versículo 17, nós podemos orar em tudo pelo Espírito de sabedoria. Capítulo 1, verso 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, nós precisamos de sabedoria para ajudar a este mundo que está tão caótico. E eu percebo nas ruas e nas conversas que as pessoas estão precisando de nós. Elas estão precisando de uma palavra de sabedoria, de uma palavra de conforto. Elas estão precisando de ouvir do Evangelho, que é as boas novas de salvação, porque esse povo lavado, esse povo remido, esse povo de boas obras tem esperança. Há uma bendita esperança. Esse povo tem a solução para os problemas. Quando nós lemos no capítulo 3, no versículo de número 10, esse povo que foi lavado e remido, esse povo chamado igreja, devem demonstrar a sabedoria de Deus em suas vidas. Capítulo 3, no versículo de número 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Ele fala aqui para que a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Então, é neste momento que nós precisamos fazer conhecida, nós precisamos demonstrar sabedoria de Deus em nossas vidas. Porque ele vai dizer aí que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Quando nós, irmãos, comparamos esse texto, que ele fala de sabedoria, quando nós comparamos ele com Colossenses capítulo 4, no versículo de número 5, ele vai dizer: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Então, chegou o momento, irmãos. Chegou o momento de a gente se comportar com sabedoria para os que são de fora. Por isso que o mundo está desesperado. Muitas pessoas estão desesperadas. Mas a igreja não. A igreja sabe. A igreja não precisa ficar desesperada, porque ela tem Deus. Tem um Deus que controla tudo. Tem um Deus que traz esperança. E neste momento, eu estou conclamando a igreja para se comportar com sabedoria para os que são de fora.
Os que são de fora são aquelas pessoas que ainda não são crentes, aquelas pessoas que ainda não se renderam a Cristo Jesus. Então, o que é que o apóstolo Paulo tem em mente com esses versículos? Portanto, vede prudentemente como andais, e com Colossenses 4:5, quando ele manda se comportar com sabedoria para os que são de fora. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele tem em mente o seguinte, que a vida dos cristãos, a vida dos crentes, estão perante os olhos do mundo. As pessoas estão nos olhando. As pessoas buscam em nós respostas. As pessoas buscam em nós esperança. As pessoas buscam em nós um indicativo de quem vai resolver esse problema. Por isso que a igreja tem que estar firmada em Deus. A igreja tem que estar convicta com Cristo, firmada na sua palavra. E no versículo 15, quando a gente vai buscar em uma outra tradução, de Efésios capítulo 5, 15, ele vai dizer: vede prudentemente como andais, sede estritamente cuidadosos acerca da vida que levais. Então, eu creio que essa aprovação que a igreja está enfrentando foi justamente por ainda termos uma vida que não está agradando a Deus. Por isso que devemos ter cuidado com o estilo de vida que nós estamos levando. Às vezes é um estilo de vida que é mais mundano do que um estilo de vida santo. E o apóstolo Paulo aqui, ele traz princípios, que esses princípios têm que estar bem próximo de nós, bem perto de nossas vidas. Então, nós precisamos andar com sabedoria, mas também observe que no verso 15 ele vai dizer, portanto se refere ao que ele escreveu antes, e depois ele segue, vede prudentemente. Então, ele está dizendo que é para andar com prudência. Andar com prudência. E andar com prudência, irmãos, é se precaver, é usar o que os médicos estão recomendando e os profissionais de saúde, andar com prudência. Andar com prudência é não achar que tem fé mais do que todos e que não vai pegar essa enfermidade. Andar com prudência é justamente tomar decisões que honre a Deus, que glorifique ao Senhor. Andar com prudência é remir um tempo que nós vamos explicar daqui a pouco. Andar com prudência é justamente tomar decisões e transferir locais de reuniões para os lares. E eu queria te convocar neste momento para que eu vou te dar um exemplo, o que é oração e prudência. Queria te convidar no seu lar, para que você observe Neemias, capítulo 4, versículo de número 9. Neemias, capítulo 4, versículo de número 9, e você do seu lar, você vai descobrir aonde é que está a prudência. Neemias, capítulo 4, no versículo 9, ele vai dizer, Neemias dizendo, porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Aonde é que está a prudência desse versículo? Ele orou, buscou forças em Deus, mas também, olha, qual a providência, qual a prudência que ele tomou, como ele agiu com prudência, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Ou seja, ele orou, mas ele colocou guardas. Então, isso indica o quê? Prudência. Orou, fez o que é certo, mas também ele foi uma pessoa prudente. Ele colocou guardas. Então, alguns irmãos, eles ainda se mantêm um pouco duro quanto a esse fechamento de igreja. Mas não são muitos irmãos, são poucos irmãos. Mas eu queria mostrar para você, talvez você seja essa pessoa dura, que não entende a prudência, mas em Neemias 4:9, ele tomou providência, ele foi prudente. Não, ele poderia dizer, eu já orei, então pelo fato que eu já orei, então eu não preciso colocar guarda. Não, ele colocou guarda como proteção, dia e noite. Dia e noite. Então, logo, irmãos, Neemias não é daquele tipo de crente que ele ora e sai por aí fazendo
o que ele quer. Então, o que seria então a oração? A oração é o reconhecimento da soberania de Deus e da nossa dependência dele em agir em nosso favor. Já a prudência é o reconhecimento de nossa responsabilidade de usar todos os recursos legítimos. E nós temos um outro exemplo na palavra de Deus, em 1 Crônicas, capítulo 5, versículos 18 a 20. Eu vou dar outro exemplo de prudência e oração, que tem que andar juntos. 1 Crônicas, capítulo 5, 18 a 20. Dos filhos de Ruben, dos gaditas e da meia tribo de Manassés, homens valentes, que traziam escudo e espada, entesavam o arco e eram destros de guerra, na guerra. Houve 44.760 capazes de sair ao combate. Fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, a Nafis e a Nodab, foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos. Porque na peleja, observe esse versículo de número 20, porque na peleja clamaram a Deus, que lhe deu ouvido, porquanto confiaram nele. Então, vejamos, eram homens preparados de guerra, eram homens firmes na guerra, eram homens prontos para a batalha, mas eles entenderam que não podiam ir para a batalha sem confiar em Deus. Então, o que é que eu começo então a extrair como lição dentro dessa reflexão, igreja? Eu quero extrair como reflexão o seguinte, que nós podemos nos precaver, nós podemos usar álcool gel, está certo, nós podemos lavar as mãos, nós podemos fazer tudo certinho, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então, nenhum esforço prosperarão se Deus não intervir nesse esforço. Por isso, é Deus soberano que guarda. Atos 17, no versículo 25, ele diz lá que Deus dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Aí, quando nós voltamos para Efésios 5, versículo 15, ele vai dizer, vede prudentemente. Então, o crente tem que ter prudência. E muitas das vezes, irmãos, nós agimos de uma forma imprudente. Às vezes, nós tomamos todas as precauções, como lavar as mãos, como usar álcool gel, como usar máscara, isso está certo. Porém, nós podemos esquecer das Escrituras, nós podemos esquecer de Deus, nós podemos esquecer da oração, e nós não podemos nesse momento de dificuldade. Ele diz assim, vede prudentemente como andais, não como necios, pessoas ignorantes, e sim como sábios. E aqui, queridos, olha, nós estamos vivendo um grande problema. Até dias aí atrás, qual era o problema? Pelo menos o que era que os irmãos se queixavam. O que é que os irmãos diziam para nós? Os irmãos diziam assim, eu não tenho tempo, por isso eu não estou indo à igreja. Eu não vou fazer tal trabalho para o Senhor porque eu não tenho tempo. Agora as pessoas já estão reclamando que estão com tempo demais. Eu via hoje um aluno, ou melhor, ontem, um aluno de faculdade, ele fez uma gravação para o seu professor, e ele disse que já não aguentava mais, porque o tempo não passava dentro de casa, que ele corria, saía de casa, olhava do muro e nada do tempo passar. Ele ia na cozinha, abria o forno, botava a cabeça dentro do forno e nada de passar. Ele entrava embaixo da cama, matava barata, matava rato e nada do tempo passar. Então, observe, queridos, que agora as pessoas já estão reclamando que o tempo está demais. Está sem nada para poder fazer. As redes sociais não aguentam mais. As empresas de internet já estão cheias demais de tanta coisa. Mas observe, querido, nós precisamos viver com sabedoria. É um momento que nós precisamos de sabedoria e apresentar o Evangelho para os nossos familiares, para as pessoas
que estão precisando, para outras pessoas também. Por isso, queridos, olha o versículo 16 de Efésios capítulo 5. Remindo o tempo. Remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Observe aí, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, observe que mais uma vez, o apóstolo Paulo, ele é muito prático. Os irmãos sabem que do capítulo 1 ao capítulo 3 é doutrina, e do capítulo 4 em diante é a prática. Então agora, ele fala o quê? Vede, né, remindo o tempo, porque os dias são maus. Já falou que era para viver de uma forma prudente e viver com sabedoria. Não viver como os ignorantes. Porque nós conhecemos de Deus. Nós conhecemos aquilo que Deus tem preparado para nós e para aqueles que não se renderam a Cristo Jesus. Remindo o tempo. Por quê? Porque os dias são maus. Ou seja, andar com sabedoria, né, e fazendo uso adequado do tempo, ou seja, aproveitando as oportunidades. Ou seja, o que é que nós enxergamos que Deus está fazendo, irmãos? Deus está nos dando a oportunidade de servir melhor, de crescer na fé, de evangelizar, de se santificar, de se purificar. E quando você olha como isso é importante, fazer uso do tempo de uma maneira mais apropriada, aproveitando todo o tempo, agora você tem tempo demais. Agora você tem tempo de pedir perdão àquelas pessoas que você ofendeu. Agora você tem tempo de falar para a sua esposa que você tem errado. Agora a esposa tem tempo de se aproximar do seu esposo e mostrar que Deus está nos purificando a cada um dos seus. E também usar esse tempo para a glória de Deus. Vocês conhecem o versículo 1 Coríntios capítulo 10, no versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória de Deus. E quando ele usa aí a palavra no verso 16, remindo, a palavra remir quer dizer comprar. Significa aproveitando o tempo da melhor maneira possível. Aproveitando o tempo da melhor maneira possível. Ou seja, aqui Paulo está ensinando a eles, para que eles pudessem usar o tempo com sabedoria. Então, se antes dessa crise nós jogamos tempo fora com outras coisas, agora nós precisamos usar o tempo com sabedoria. Porque ele explica no verso 16, porque os dias são maus. Vamos entender isso aqui. Porque os dias são maus. Vejamos que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta aos Efésios lá no ano 61, depois de Cristo. Lá ele diz que os dias são maus. Os dias são maus. Quando ele vai escrever a Timóteo, pastor de Éfeso, 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, ele novamente vai dizer sobre o tempo, que o tempo é mau. 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, ele vai dizer, ou melhor, 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 a 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder, foge também destes, no versículo de número 5. Então, observe que ele fala de tempos difíceis, e aqui ele diz que os dias são maus. Então, irmãos, na medida que vai se aproximando o tempo, na medida que a volta de Jesus vai se encaminhando, os dias vão ficando mais difíceis. Os dias ficarão mais duros. Por isso que é necessário uma vida de oração.
É necessário uma vida de compromisso com Deus. É necessário consagrar nossas vidas com Deus. Não cabe mais, o tempo está ficando tão abreviado que não cabe mais uma vida relaxada. Não cabe mais uma vida sem compromisso com Deus. E o crente não deve relaxar. O crente deve usar todos esses dias para crescer, essa oportunidade para crescer e para levar outros a Jesus. Por isso cabe nós fazermos isso. Por quê que nós podemos fazer isso? Por que nós podemos levar outros a Jesus? Sabe por quê? Porque antes nós éramos trevas, agora nós somos luz. Aí no verso 17, ele vai dizer: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, queridos, qual a vontade do Senhor para a sua vida? O que é que você compreende com isso? Qual a vontade do Senhor para a sua vida? Deixe-me eu explicar que a principal vontade do Senhor para a sua vida não é a felicidade aqui na terra, não é a alegria aqui na terra todos os dias. A vontade do Senhor para a sua vida é de transformar esse que fala com vocês, transformar a sua igreja semelhante a Jesus. Por isso que nós precisamos compreender essa vontade do Senhor, porque o Senhor está trabalhando na sua vida e na minha vida. Quando chegamos nos últimos versículos dessa reflexão, Romanos capítulo 8, versículo de número 28, eu queria te convidar, Romanos capítulo 8, versículo de número 28, ele vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, esse mal, acreditem, esse mal, esse vírus, esse Covid-19, ele vai cooperar para nos aproximar de Deus. E é um tempo que o nosso Senhor está trabalhando muito em nosso favor. O Senhor está trazendo aqueles que já ouviram da graça de Deus. É um tempo que o Senhor está mostrando que Ele é Deus, e o mundo precisa conhecer. Então sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o bem aqui, queridos, não é a felicidade aqui na terra. O bem aqui supremo que ele se refere está no verso 29. Porque ele vai dizer: porquanto se refere ao que ele escreveu no versículo 29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, qual é o alvo de Deus neste momento? É que eu e você venha a ser semelhante a Jesus, parecido com Jesus. Lá na carta de João ele vai dizer: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Parece que é 1 João 2,6. Deve andar como ele andou. Esse é o alvo de Deus, andar como Jesus andou. Então, hoje à noite, antes do nosso pedido de oração, você pode dizer: eu sou uma pessoa parecida com Jesus. Quais áreas que eu preciso mudar? O que é que eu preciso fazer? Ou seja, nós vimos lá em Romanos 8, 28 e 29, que o alvo de Deus não é conforto e não é alegria aqui na terra. O alvo de Deus é que eu e você venhamos a ser parecido com Jesus. O escritor de Hebreus, lá em 12:10, ele vai dizer o seguinte: que a disciplina ela é para que venhamos a ser participantes da sua santidade. Então, neste momento, eu creio em uma disciplina para a igreja, uma disciplina que está purificando, não é disciplina para a condenação, é uma disciplina que purifica, que está purificando. Então, queridos, essa disciplina é para que nós sejamos participantes da sua santidade. Então, concluindo isso aqui, olha o que ele diz no verso 14, para encerrar. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, Efésios 5,14.
levante dentre os mortos e Cristo te iluminará. Infelizmente, ainda tinha pessoas e tem pessoas que são crentes e que ainda vivem como tivesse morto no mundo. E aí, nesse caso, eu glorifico ao Senhor, porque está apertando mesmo o cerco para que aqueles que são seus possam se chegar mais para Deus. Então, que o Senhor aplique sua palavra em nossos corações e que eu e você venha andar de uma forma prudente, né? De uma forma sábia. E aí, Tiago 5, todo mundo conhece. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto. Então, hoje à noite, nós precisamos pedir a Deus que a gente possa viver de uma maneira sábia, enquanto estamos dentro de casa e quando sairmos de casa, porque breve nós vamos sair, para mostrar pessoas mais fortes, mais sábias, mais comprometidas, porque breve nós voltaremos a congregar. Breve nós estaremos nos bancos louvando ao Senhor. E aí, viver de uma forma sábia, já que você foi proibido momentaneamente de vir à igreja, a igreja está na sua casa, mas em breve você vai ser convocado novamente para vir congregar, porque é ordem de Deus, tá bom? Que o Senhor abençoe essa palavra e que fique gravada em nossos corações e que possamos demonstrar essa sabedoria para o mundo. Sabedoria no comportamento, sabedoria no falar, sabedoria no trazer esperança. Que Deus abençoe. E eu quero agora fazer alguns pedidos de oração com você, e você vai daqui a pouco orar no seu lar. Então, o que é que nós queremos pedir hoje à noite? Que vocês orem pelos profissionais de saúde, os médicos que cuidarão, estão cuidando dessas pessoas. Esse é o meu primeiro pedido. O meu segundo pedido é que você possa orar no seu lar, pela igreja, que ela viva de uma forma sábia, pelas igrejas do modo geral, que nós possamos demonstrar sabedoria, não demonstrar desespero, porque isso é escândalo para o mundo, porque nós somos um povo da fé, um povo lavado e remido. Então, fortalecimento para a igreja e também pela economia do país, pelos nossos governantes, e eu quero também orar pelas nossas congregações, pelos irmãos de Camaçari, ore por eles. Ore também pelo líder de Camaçari. Orem também pelos irmãos de Serrinha, pelos novos convertidos, pela irmã Cláudia, pela irmã Cleide, que tiveram um encontro com Jesus e que elas cresçam em Cristo Jesus. E ore por essa equipe que está aqui trabalhando para poder levar o alimento espiritual para vocês. Então, vamos dar a vocês alguns minutos para que assim vocês possam estar orando. Posso
Então, irmãos, como vocês viram aí os nossos pedidos, e desde já eu oro em favor dos irmãos que estão em Curitiba, o Ailton, Genivaldo, Vânia e todos que estão aí, que Deus proteja vocês. E foram feitos outros pedidos, e agora nós vamos dar um tempo, nós temos 15 minutos aí para vocês gastarem orando, e daqui a pouco nós voltamos de novo e eu quero dar alguns avisos aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Foram feitos aí vários pedidos, oração pela família, pela salvação, por emprego, e que os irmãos que estão empregados não percam aos seus trabalhos, pelos médicos, as pessoas de ruas, enfim, que não falta são pedidos. E nós vamos sustentar várias pessoas com as nossas orações, porque Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos. Então, um tempinho agora para oração.
Bem, irmãos, nós queremos agradecer a todos que participaram e que oraram conosco, e para mim foi muito edificante. E eu louvo a Deus pelo esforço dos irmãos que estão aqui comigo, trabalhando para que a palavra chegasse no seu lar, mas naquela certeza que o Santo Espírito tem trabalhado em nossos corações. Então, mais uma vez, Deus abençoe a todos e uma boa noite. Estaremos orando e eu creio que Deus vai estar nos fortalecendo. E logo, logo nós temos esperança que sairemos dessa e sairemos dessa mais forte, porque essa joia que somos nós tem que brilhar. Essa propriedade que somos nós tem que estar bem limpinha, purificada e santificada. Então, que Deus abençoe e que nos dê uma boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo.